Então, hoje eu queria falar com vocês sobre entrega ágil de processos digitais, né? O que é isso, o que isso representa e como isso é uma estratégia digital para ajudar a gente nisso que a gente chama de era digital. Desculpa. E é muito importante aqui, hoje foi bem interessante, eu acompanho a BPMP desde que ela nasceu, né? Eu não tenho assim tanta idade, né? Eu estava até comentando no almoço, lógico que eu via com uma outra perspectiva. No entanto, é tão engraçado você acompanhar os 10 anos. Como 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente discutiu o que era BPM, como podia ser implementado, boas práticas, como começar. E hoje a gente já começa a fazer uma combinação do tema com outras coisas. Essa é a grande chave. Eu gostei muito de alguns pontos que até o próprio Pavani colocou, questão de pessoas, o Alexandre colocar outras metodologias, porque, de fato, BPM não salva ninguém, BPM é um ferramental. Se a gente não entender como a gente une, como a gente coloca outras coisas e cria algo mais potente, não adianta. É só uma tentativa, é só mais uma metodologia. Então, eu quero começar trazendo uma coisa aqui que provavelmente vocês já viram na timeline do LinkedIn ou do Facebook. Não é novidade, mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. O mundo mudou. Alguns renomados analistas e instituições, 40% das empresas atuais não existirão mais nos próximos 10 anos. Este ano, 20% dos líderes de mercado perderão sua posição e não existe mercado estável, né? O grande amanhã ele pode tomar uma rasteira da pequena porque ele é mais ágil, ele é menos engessado. Ou seja, a perspectiva do mundo mudou, o mercado mudou. E a pergunta é... Vamos, a pergunta. Qual a contribuição que nós, gestores, analistas, empresas de tecnologia, qual é a contribuição que a gente vai dar para essa mudança no mercado? O que a gente vai fazer? É muito legal a gente sentar numa palestra, é muito legal a gente ouvir um monte de gente trazendo ideias, novidades, mas como a gente está vendo protagonismo, onde nós ditamos as novas tecnologias, nós ditamos as tendências, um fato é, o mundo mudou, ele não funciona mais da mesma maneira, o tempo que uma empresa existe a ter sucesso, o tempo que ela morre mudou, e nós, que estamos aqui discutindo processos, cabe a nós ajudar a ter soluções das problemáticas que a gente enfrenta com tecnologia. Como a gente pode fazer isso? Será que só BPM vai resolver? O que a gente pode alinhar com BPM que pode endereçar melhor os desafios da era digital ou de transformação digital? É isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje. É como a gente misturando ou agregando BPM com outras disciplinas, a gente consegue endereçar alguns desafios de estratégia de transformação digital. Primeiro, só certificando que estamos todos na mesma página. Quando a gente fala de negócio hoje, um novo negócio, ele é, num nível altíssimo, a combinação de entrega de valor mais tecnologia. Se eu fosse explodir a caixa de entrega de valor, experimentação, foco no cliente, etc, etc, etc. Aqui eu estou colocando uma coisa com uma granularidade bem alta, só para uma exemplificação. Eu não quero nem destacar a questão de entrega de valor. O mais importante aqui é tecnologia. Então, um negócio na era digital, era a qual nós estamos vivendo, é a composição de entrega de valor através de tecnologia. O correto seria dizer, mas talvez está um pouco para frente ainda, que todas as empresas serão de tecnologia e entregarão valor de alguma forma. Qual que é a chamada que eu quero fazer aqui? Não existe mais se a gente é empresa de tecnologia ou se a gente só mapeia processos. Todos nós temos que entender tecnologia, entender como tecnologia pode agregar valor. Então, não pode existir mais, não, mas eu faço mapeamento, eu sou uma empresa de consultoria, não olho automação. Eu nem gosto mais da palavra automação, porque ela já caiu em desuso. Tecnologia faz parte dos negócios. E quando a gente fala de tecnologia, em especial para a BPM, a gente utiliza a automatização de processos. Então, é muito importante que a gente entenda o papel da automação enquanto tecnologia, enquanto a gente aborda a BPM. Então, essa seria a definição de um negócio da era digital. Indo um pouquinho mais à frente. Se a gente for entender o que é transformação digital, o grande problema é que todo mundo hoje
a palavra transformação digital está tão na moda que alguém compra um sistema, implanta e coloca assim como propaganda: transformei digitalmente. Aí você vai ler para entender aquilo. Nada mais é do que um sistema que alguém comprou, um relatório que foi criado. Isso não tem nada a ver com transformação digital. Okay? Então, existe muita confusão do mercado do que é. Existe muita gente boa falando do que é transformação digital na essência. A gente vai ter uma palestra aqui do César Taurion falando sobre isso. Mas uma coisa todo mundo concorda. Uma coisa, quem faz muito marketing, quem faz muito barulho, quem fala a verdade, entende que cultura é a chave para a transformação digital. E quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. E as outras palestras aqui me ajudaram bastante, porque todo mundo falou, né? Não adianta você colocar técnica, não adianta você colocar métodos se você não mexer com as pessoas. E, de fato, cultura é a chave. Então, entender as pessoas é a chave. Eu sei que é meio bonito a gente ficar falando de cultura, mas o grande barato e a grande sacada é o seguinte: transformar digitalmente, ele pode variar para mim, para você, para a empresa que você trabalha, porque tem a ver com você entender quem são as pessoas, quais são a mentalidade das pessoas que fazem parte, como funciona o mercado que a sua empresa atua, como funcionam aquelas pessoas, como funcionam aquelas tendências. Então, transformação digital é só um nome. Como você chega lá depende muito do que você é, do mercado que você está. E quando a gente fala pessoas, mercado, na verdade, tudo isso a gente pode envelopar pessoas. Não existe eu sou profissional e eu sou uma pessoa. Você é sempre uma pessoa, onde quer que você esteja na empresa, você está aqui numa palestra. Então, entender as pessoas que fazem parte do time, que fazem parte do ecossistema, é a grande chave para transformar digitalmente. E será que é fácil quando a gente fala de pessoas? Olha só, esses dois nomes aqui do mercado. Um do Itaú, outro do BNP Paribas. Roberto Setúbal, nos últimos 2 anos, ele pensou mais em tecnologia do que os outros 20 na presidência. BNP Paribas gastou 3 bilhões em transformação digital. O que aconteceu nos últimos 2 anos em relação aos outros 20 do Itaú? Qual foi a mágica? Porque a gente sabe, pelo menos em teoria ou nos balanços, bancos são quem mais investem, quem tem o maior budget, o maior orçamento para investir em tecnologia. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Resposta fácil. Quando você está focado em agregar valor para o outro, para pessoas, e não agregar valor para você, é diferente. É muito diferente. Por isso que transformação digital ela pode ser encarada em 2 tempos, em 2 fases. Isso aqui não é uma teoria concreta, é mais um ponto de discussão. Adequação, que é, eu vou usar a tecnologia para melhorar dentro de casa, eu vou usar a tecnologia para melhorar meus processos, eu vou usar a tecnologia para fazer melhor e mais rápido. Isso a gente chama de adequação. Eu estou me adequando a essa era. Adequação é bom? É bom. Eu vou gastar menos dinheiro, eu vou ser mais rápido, eu vou ser mais produtivo, de alguma maneira eu vou conseguir entregar um valor melhor. Mas o grande barato não está aí. Não é quando você consegue fazer para você. É quando você entende tão bem tecnologia que você é capaz de fornecer tecnologia para o outro. E eu não estou falando venda de tecnologia. Eu estou dizendo quando você usa a tecnologia para agregar valor para o seu cliente e para o ecossistema dele. E é aí que você começa a gerar valor exponencial. E é muito importante a gente olhar para isso. Então, quando a gente olha esse cenário, por exemplo, do Itaú, qual que é a diferença? O banco parou de comprar, em teoria, ele parou de pensar tecnologia, como é que o banco pode ser melhor, como é que o banco pode ser mais rentável, como é que o banco agora pode atacar uma fraude em cheque e com isso ter menos prejuízo. Não é mais essa a regra do jogo. A regra do jogo é agora, como é que meu cliente pode abrir uma conta corrente sem utilizar papel? Como é que o meu cliente pode fazer uma transferência onde quer que ele esteja? Como é que eu posso, pela biometria do meu cliente, facilitar? Agora a preocupação é com a experiência do outro, é o ecossistema do outro. Foco em pessoas. Ou seja, só pelo fato de eu focar em pessoas e não focar como eu posso ser melhor, mas como eu posso fazer o meu ecossistema melhor, muda toda a regra do jogo, muda todo o mindset. E, por sinal, fez 20 anos de alguém ser diferente dos últimos 2. Vamos olhar um pouquinho do cenário de transformação digital. Eu queria entrar um pouco mais, porque para a gente conseguir falar de entrega ágil de processos digitais, entrega ágil de processos digitais é um ferramental
para desafios de transformação digital. Então, eu quero antes com vocês passar por todo o cenário de transformação digital para que fique claro o porquê utilizar uma abordagem, ela pode ser mais assertiva. Ela não é única, mas certamente é uma das mais assertivas quando a gente olha para o mundo de BPM. Transformação digital, cenário. As pessoas estão conectadas e bem informadas. Pessoas conectadas talvez seja o fato mais forte que a internet fez com as pessoas. Pessoas conectadas e bem informadas, elas têm o poder de escolha. E o poder de escolha é o que define uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa miserável. Um escravo, alguém que não tem poder de renda algum, ele não tem poder de escolha. Ele vai morar onde der, ele vai comer onde der, ele vai vestir o que der, ele não pode escolher nada. A internet proporcionou com que as pessoas pudessem escolher aonde eu vou comprar, aonde eu quero ir, onde é mais barato, onde tem a ver comigo, onde frequento o grupo que tem os mesmos valores que eu tenho. Tanto que ficou fácil quebrar a pizzaria da esquina, né? Cria um grupo no WhatsApp, coloca todo mundo, para de comprar na A, começa a comprar na B, diz na B agora que todo mundo vai comprar lá que você quer mais preço, você mata simplesmente a pizzaria ou qualquer comércio de esquina só por um comportamento. Então, a conectividade, ela empoderou as pessoas. E percebam como isso é forte. Olha o que ela fez. Ela tornou pessoas que não podiam fazer nada e deu acesso à informação. Então, olha como acesso à informação é um tipo de empoderamento, o que causa no comportamento. Ponto número 2. Tecnologia é um bem comum de consumo. Isso é fato. Isso, eu prefiro até contar casos de casos do que contar casos mercadológicos. Olha como tecnologia, olha como a gente ter aplicativo no celular é uma coisa fácil. Se olhar dentro da minha própria casa, eu tenho um filhinho de 7 anos, né? É incrível como ele vê alguma coisa na escola, invariavelmente está uma onda de desenhos japonês, não sei porquê, e ele vê, ele comenta, ele chega em casa, pai, procura para mim um blá, 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 blá. E aí eu acho, né, procura, ele fala isso, aquilo, e ele consegue assistir todos os episódios, tudo aquilo que ele discutiu na escola, ele está vendo, ele aprende o poder, etc. Olha só, a geração já sabe como utilizar a tecnologia. Ao mesmo tempo, já existe oferta para essa geração. Que é, eles querem a coisa quando eles querem, como eles querem e da maneira como eles querem. Percebe? Na minha época, eu que sou da década de 80, eu gostava do Jaspion. Alguém lembra do Jaspion? Cara, só passava na manchete depois da janta. E isso se eu fizesse a lição de casa. Percebe? A gente tinha todo um condicionamento para consumir o que a gente quer. Hoje é quando as pessoas querem, da maneira que elas querem. Percebe? Então, esse é um cenário que acontece com as pessoas na era digital. 2. Consumidor protagonista ditando as regras. E produtos e serviços moldados e disponibilizados de acordo com o novo perfil do consumidor. Existe um paradigma tão besta, tão errado, que quem promove inovação, quem coloca a tecnologia são as empresas. E por muito tempo foi mesmo, talvez depois da era industrial, as empresas criavam coisas e colocavam e testavam no mercado. Por isso teve tanta porcaria como produto e serviço. No entanto, é uma coisa, fixem para quem não sabe disso, as empresas estão interessadas em saber o que vocês querem, nós, né, como consumidores. Todas as empresas que estão aqui palestrando, que estão falando, que estão ligadas, a gente está louco para saber qual é o comportamento, para onde vocês estão indo, o que vocês estão fazendo. Ou seja, quem está drivando inovação são as pessoas. A isso, quando a gente dá o nome de protagonismo, as pessoas são protagonistas da era digital. O que isso quer dizer? Por que eu sou protagonista? Nada mais, nada menos, porque todo o seu comportamento hoje, eu falei do meu filho de 7 anos, mas todo o nosso comportamento hoje, a inovação e as tecnologias estão sendo moldadas por elas. O Waze nasceu como? Até teve alguns exemplos. O Facebook, as inovações do Facebook, etc. Se alguém não viu, eu falei no último evento que eu palestrei, o Uber ele não vai para todos os bairros. Tem alguns bairros que são um pouco perigosos, ou que não tem demanda, ou porque os manos chegam junto. O Uber simplesmente não vai. E tem um bairro, que é a Brasilândia, que é um pouco mais afastado, e o Uber não chega lá, não tem como você sair de Uber de lá. O que um cidadão fez? Ele pegou todo mundo que estava desempregado na Brasilândia, que tinha um carro, e criou um negócio chamado Ubra. O que o Ubra faz?
Eles colocaram telefones, deram um telefone para esses motoristas, eles podem se associar, e as pessoas do bairro ligam para a central dele é a área da casa dele, ele liga, e invariavelmente, acredito que deve chamar pelo nome, porque eu já morei em bairro e periferia, a gente se conhece pelo nome, ele atende. É muito legal dando a reportagem que eles vão levar as pessoas em presídio, em velório, em hospital, e ninguém está preocupado com segurança, porque são pessoas do bairro. Quem é que está drivando inovação? São as empresas ou são as pessoas? E conectadas no quê? Simplesmente na necessidade da locomoção. Eles conseguiram, lógico que isso aqui é um pouquinho do meu entusiasmo, tá? Mas eles já conseguiram fazer com que o Uber nem fosse nem tão importante no bairro. Eles conseguiram sozinhos replicar um mecanismo que funciona mundialmente no bairro. Se isso der certo e ficar rentável para uma outra empresa amanhã começar, ou para a Uber comprar as Ubras e não pegar o risco, olha só, quem driva inovação são as pessoas, não são as empresas. As empresas querem saber para onde nós estamos indo. A isso damos o nome de protagonismo das pessoas, ok? E por último aqui, foi bastante falado, eu não vou nem me arriscar a ser um conhecedor, mas já que está aqui, que é, o uso está preponderando a posse. Ou seja, usar é melhor do que ter. A experiência é a oferta de valor das empresas da era digital. Simples, quando a gente olha Facebook, quando a gente olha Uber, Airbnb, foi até falado aqui, eles são só o meio para que você tenha a experiência de fazer alguma coisa. E esse tem sido o mote da era digital, proporcionar acesso às coisas, e não você ter posse, não você colecionar ativos. E deixa eu dar uma dica para vocês, que é bastante interessante. O mercado adora falar em jornada, né? Jornada, jornada, jornada. E eu fiz uma descoberta que eu quero compartilhar com vocês. Por que jornada é tão explorada, é tão importante? Quimicamente, biologicamente, no nosso cérebro, a jornada ela tem mais valor que a chegada. Quando a gente está no modo jornada, a gente libera um monte de dopamina, um monte de ina no nosso cérebro, que é diferente quando a gente conquista alguma coisa. Aqui é um exemplo bem clássico. Você vai fazer uma viagem, você está programando uma viagem internacional. Você está ansioso para chegar, o que você vai fazer quando você chegar lá, que hotel que você vai fazer, a comida que você vai comer, onde é que você vai tirar selfie, e que se você vai descansar, você está em modo êxtase, você está em modo excitação. Biologicamente, a sua motivação responde de uma maneira para você diferenciada. Quando você chega na viagem, quando você chega lá, você entrou em modo controle. Preciso fazer check-in, preciso avisar alguém que eu cheguei, eu não posso perder o ônibus amanhã que vai fazer o translado, eu tenho que ficar esperto na volta, eu não posso perder o dinheiro, eu não sei se eu não sei se eu posso falar inglês. Então, quando a gente conquista alguma coisa ou chega em alguma coisa, é diferente. Portanto, saibam explorar com o cliente a jornada com ele. O modo excitação e não só o modo controle. Se alguém aqui é de uma empresa de software, não deixa para fazer relacionamento quando o cliente está utilizando o seu software ou quando você implantou. Porque lembra, quando ele foi para o mercado procurar uma solução igual a sua, ou uma consultoria que oferece aquilo que você oferece, a primeira coisa que ele foi fazer é, poxa, quando eu resolver esse meu problema aqui, eu vou ter mais tempo, eu não vou precisar de tanta gente, eu vou conseguir chegar em casa, minha vida vai ser diferente. Ele está em modo estação. Implantou o sistema, pau, não funciona, o relatório não sai, veio cobrança indevida, a área está sem acesso. Não quer dizer que não é bom, mas ele entra em outro modo, ele sai daquele modus operandi e entra num novo circuito, principalmente cerebral, quimicamente. Portanto, saibam, é na jornada que a gente fideliza e conquista o cliente, não é na chegada. Quem usa estratégia de, quando implantar eu dou alguma coisa, vai começar a ouvir coisas como, me dá um desconto, está caro, vou abrir concorrência. Se preocupem com a jornada e não com a chegada. É por isso que o mercado explora tanto. Essa fotinha aqui que eu gosto bastante, que é um cara cortando o cabelo e olhando para o celular e a capa vazada, né? Que é impressionante. Ou seja, novamente, quem driva inovação são as pessoas. Nós somos protagonistas da era digital. E eu dividiria, de novo, aqui são só coisas que eu quero colocar para a gente começar a fazer uma cola com o mundo de BPM. Prometo que eu vou chegar em BPM, mas isso aqui é trivial para a gente entender a era digital e transformação digital para colar com BPM. Se eu fosse dividir em 3 fases, 3 aspectos de transformação digital,
que a gente tem que olhar e que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, eles seriam, primeiro de todos, culturais. Para tudo, né? Cultural, né? E eu usei aqui, a gente gosta de falar pessoas, pessoas, pessoas. Pega o mundo, tira as pessoas, o que sobra? Nada funciona sozinho. Então, lógico, tudo sempre vai passar pelas pessoas. O que não entra na minha cabeça, e muita gente que analisa, é por que a gente olha isso como se fosse uma inovação, né? A empresa fala assim, agora meu foco é em pessoas. Quando não, você focava em quê? Em madeira, antigamente? Né? É tão trivial e, ao mesmo tempo, tão, né, silly. Então, mantendo o foco nas pessoas sempre. O que é manter foco nas pessoas? Não é uma palestra interativa, então eu vou ter que dar a resposta. Quando a gente fala em manter foco nas pessoas, saibam, manter foco nas pessoas é deixar que as pessoas, o seu ecossistema de pessoas, que são colaboradores, clientes, parceiros, fornecedores, de alguma forma eles têm que fazer parte da sua estratégia, eles têm que fazer parte de para onde você está indo. E eu não digo necessariamente que eles tenham que sentar na mesa de discussão em janeiro para decidir o que vocês vão fazer no ano, mas se você não escuta o seu cliente, se você não escuta o seu fornecedor, é o mercado, é o seu ecossistema. Se você não está plugado, se você não tiver a cultura de manter foco nas pessoas, invariavelmente você está fora do jogo. Segundo importantíssimo desafio, que nos une bastante, tecnológicos. É você ter tecnologia como diferencial e que impacte o ecossistema com inovação. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Cuidado com a definição de inovação e melhoria. Elas são coisas totalmente diferentes. Case rápido. A Colgate, na década de 90, ela tinha 3 tipos de pasta de dente ou creme dental. Os concorrentes dela tinham de 3 a 5. Atualmente, a Colgate tem 27 tipos de creme dental. Os concorrentes têm de 27 a 30. A Colgate está tentando estudar, criar um discurso de valor, porque você usa uma das 27. Porque não tem diferença, todas elas fazem a mesma coisa. Isso não é inovação, isso é melhoria. E melhoria, ela tem um tempo delimitado em que ela entrega valor. É só enquanto aquele é atrativo. Inovação é quando algo é feito de uma maneira e ela passa a ser feito de outra maneira. Isso tem que ser bom, né? Porque a gente pode fazer algo de outra maneira ruim. Então, quando você fala que vai inovar, quando a tecnologia ela teve inovação, ela conseguiu propor inovação para o seu ecossistema, significa que algo que era feito de maneira A, agora é feito de maneira B. O resto é melhoria, o resto é funcionalidade. O resto vai ter uma vida curta. Agora eu tenho uma nova funcionalidade, agora eu tenho um novo serviço de consultoria que vai e faz alguma coisa. Aquilo está mudando a maneira do seu cliente fazer alguma coisa ou aquilo deu um entretenimento temporário? Então, entenda que inovação e melhoria são coisas totalmente diferentes. E o desafio que a gente tem de transformação digital é inovar, não é só melhorar. Não estou dizendo que melhoria é algo ruim, eu só estou dizendo que você tem que entender se você está inovando ou melhorando, e saber que melhoria ela tem um time curto. Por que existe o termo melhoria contínua? Porque se melhorasse e ficasse bom, parava. Não precisava ser contínuo, correto? E agregação de valor que promova a experiência contínua. Os outros palestrantes tocaram muito bem na questão de experiência. A gente pode colocar o sucesso das empresas como Facebook, Airbnb, Uber, né? Que é você prover experiência. Hoje é como o mundo consome as coisas, não é tenda, é prover experiência. Então é importante a gente saber que nossos produtos e serviços têm que ser entregues numa plataforma chamada experiência. E uma provocação, de novo, que pessoal assim, não tem como não citar, né? Está até escrito ali, é contemporâneo, será que alguma década existiu algum gestor que fala assim, não, cultura não é importante, dane-se os clientes, dane-se o ecossistema, eu sei o que eu estou fazendo. Será que alguém algum dia ignorou tecnologia? Será que alguém falou que tecnologia não é bom? Alguns analistas falaram que talvez não fosse tão trivial. Será que prover experiência para o cliente, um dia alguém falou que é algo ruim? Todo mundo sempre soube disso, isso sempre foi importante. A diferença é que agora, quem não conseguir, quem não tiver sucesso fazendo isso ou ser bem-sucedido, está fora do jogo.
Agora a questão é, ou faz ou faz. Ou você aprende ou você está fora. Ou você se reinventa ou você está fora. Isso aqui não é contemporâneo, pessoal. Olhar para cliente não pode ser contemporâneo. Se alguém aqui utiliza, não, agora a gente inovou, agora a gente olha para cliente, não é contemporâneo. Isso não pode ser contemporâneo. Olhar para as pessoas, olhar para a existência da sua empresa, você podia ter um gap em entender que esse cara era importante. Ok, mas ele nunca deixou de ser. Então, agora, na era digital e em desafio de transformação digital, você olhar essas 3 pontes aqui, elas são essenciais para que se continue no mercado. Empresas de tecnologia, empresas de BPM, consultorias de BPM, etc, etc, etc. Isso é para todos, não é para um nicho. Melhor parte. Pelo menos assim eu acho. Como que a gente consegue, então, sabendo que a gente discute, entende processos, né? A gente tem uma linha aqui, né? A gente já entende metodologia, entende processo, a gente entende o que é BPMS, talvez nem todos, mas é uma ferramenta que dá suporte à disciplina, em linhas gerais. E o que eu quero mostrar para vocês agora é como, utilizando entrega ágil de processos digitais, a gente consegue superar aqueles 3 desafios de transformação digital. De novo, transformação digital é algo orgânico, é algo cultural. Essa é uma ferramenta de muitas outras que podem ter, mas certamente eu asseguro que esse é um ferramental extremamente útil e assertivo enquanto área de processos para superar esse tipo de desafio. Primeiro, entrega ágil de processos digitais tem uma inspiração em 3 pilares. O primeiro deles é o Agile, ou ágil mesmo, tá? A gente gosta de colocar em inglês porque fica bonitinho. Que é agilidade e entrega contínua. Então, saiba, quando a gente fala ágil, não façam a confusão de pensar que ágil é rápido, porque essa é a primeira assimilação que a gente faz, tem um certo sinônimo. Ágil não é rápido, ágil é rápida e constante experimentação e entrega de valor. É um negócio um pouquinho maior. Então, quando a gente fala ágil, não quer dizer que eu vou entregar mais rápido, quer dizer que eu vou entregar valor mais rápido e de maneira constante. Então, tem uma sacada aí como eu faço. Não é só rápido, é o quanto eu vou entregar valor. E esse valor ele sempre tem que ser constante. É isso que está por trás de ágil, não é só rápido, ok? BPM, of course, é o que nos une aqui, o que a gente está discutindo, porque BPM, como foi dito, é a metodologia, é a maneira mais eficiente de você conseguir enxergar uma empresa. Uma empresa, quer você conheça ou não, ela funciona baseada em processos. Com diferencial aqui, quando eu falo BPM, ali, né? Eu não estou olhando só a parte de disciplina, eu estou olhando também a tecnologia. Voltando àquele meu segundo slide. Entrega de valor e tecnologia é o que compõe o negócio. Então, quando eu falo BPM, aqui eu estou dizendo plataforma também. Então, eu tenho a visão que a disciplina BPM me traz, de eu conhecer ponta a ponta, conhecer como as coisas funcionam, mas também ter uma plataforma que consiga resolver a questão do digital. Então, é mesclar metodologia ágil com uma plataforma que possa entregar o processo de maneira digital. Então, BPM aqui eu estou olhando os 2 aspectos e não um só. E, por fim, Design Thinking, um pedaço de Design Thinking, que é empatia e constante experimentação. Empatia com quem? Com o cliente, com o ecossistema. Que para a gente conseguir fazer uma entrega de valor utilizando isso aqui, se você não tiver mindset, que significa mentalidade, de entender que fazendo dessa maneira você consegue agregar valor e utilizando assim uma maneira que você conhece a empresa, nada adianta. Não adianta você ter uma plataforma engessada e você ter um mindset ágil e o inverso é verdadeiro. Nada adianta você ter uma plataforma ágil e pensar da maneira tradicional. Então, é uma combinação de método, mais plataforma e mais mindset. Como eu encaro o meu cliente, como eu resolvo as dores dele. E é assim que a gente faz entrega ágil de processos digitais. Indo um pouquinho mais à frente. É um slide muito conhecido, mas ajuda a gente a exemplificar. De fato, o ágil, ele não entrega valor de maneira tradicional. Ele vai, de maneira constante, entregando valor. Então, ou seja, nesse caso lúdico, vamos entender que o cliente gostaria era de ter locomoção. Estou falando isso porque é lúdico, tá? Eu vou entrar depois numa coisa um pouco mais tangível.
Então, ao invés de eu ir provendo e construindo a locomoção dele, entregando partes, desde o começo eu já começo a prover para ele um meio de se locomover. E eu vou sempre evoluindo. O grande detalhe quando eu faço isso, primeiro, eu estou provendo para ele experimentação. Ele está experimentando, ele está vendo se aquela locomoção está boa, se é aquilo que ele quer, se aquilo é base para onde ele quer chegar. Ponto número 2, se ele está experimentando a todo momento, quem é que está no controle? Quem é que está ditando onde vai chegar? Não é você que é fornecedor, é ele. Porque sempre que você dá constante experimentação, fiz um pedaço, mas que, lembra, é um pedaço que agrega valor, é uma coisa que já se locomove, não é só um pedaço rápido. Então, quando eu faço a primeira entrega, e aí, cliente, gostou? Tá bom? Faz sentido? Não, não é para cá que eu quero ir. Ajusta isso mais para cá, ajusta isso mais para lá. Quem é que está no controle? Quem é que está tendo experimentação? Aqui você começa a trabalhar o foco no cliente e a experimentação. E a tecnologia que é como consequência, ele mesmo vai entendendo onde ele quer chegar. É dessa maneira, então, que o ágil você faz entrega de valor constante e a todo momento. Invariavelmente, se ele está no controle e ele está sempre testando e ditando, ele pode ir além daquilo que ele pediu, porque antecipadamente ele conseguiu ver e ele pode melhorar também antecipadamente, só pelo fato de usar metodologia e mindset. Nem entrei na questão de plataforma ainda. Aqui é o slide, e todo mundo sabe que me conhece, é o slide que eu mais gosto, que é uma coisa que a gente não mede em projetos. Deu 0 ali para mim de tempo, hein? Vou ter que correr. Que é, quando você faz desenvolvimento tradicional, você tem o tempo e custo, e você começa a ter conhecimento no final. Quando você faz sempre entregas constantes e rápidas de valor, na primeira entrega, você já é possível você ver coisas que não fazem sentido para você. Eu gosto muito do exemplo de um prédio, e eu tenho que ser bem rápido nessa explicação, que o meu tempo acabou. Se alguém te pede um prédio de 10 andares, e ao invés de você construir os 10, e pintar, pôr porta, janela, etc., etc., constrói o primeiro completo, porta, janela, pinta, faz tudo e deixa o cliente entrar, deixa ele ter essa experimentação, deixa ele ter essa vivência. Ele vai entrar, não precisa ser amarelo, pode ser branco, não precisa de 2 janelas, bate sol o dia inteiro aqui. Se nesse momento ele descobrir que ele não precisa comprar 2 janelas por andar, se nesse momento ele souber que não precisa comprar tinta, e se nesse momento ele não conseguir ter a frustração de criar um prédio inteiro, e no primeiro andar saber que aquilo não ia ficar do gosto dele, ele teve conhecimento antecipado. Ele salvou dinheiro, ele melhorou a expectativa e teve uma série de ganhos. Só por utilizar essa abordagem, você consegue ter o conhecimento antecipado. Percebam como é importante, percebam como o conhecimento antecipado, percebam como isso ele cola com desafios de transformação digital, que é manter o cliente no controle, ter experimentação e colocar desafios tecnológicos que façam sentido. Se a gente for olhar para o mundo que nos une, talvez o mais trivial, colocar BPMN, nada muda. A gente faz da maneira simples, como tudo que funciona de fato é simples e não é complicado. O modelo BPMN, eu vou fazer a primeira entrega, ou seja, aqui ele já começa a ter uma experimentação digital. As outras coisas ainda estão no papel. Eu já tenho o conhecimento do todo, eu já tenho a visualização, mas eu vou fazendo entregas que permitem, essa é a primeira entrega, está ok? As outras atividades vão receber os dados que estão aqui, faço outra entrega, ok? E por último, quando eu vou fazer uma integração de sistemas, eu já tenho toda uma experimentação, eu já pude mexer, eu já consegui prover experimentação para o cliente, até que no fundo ele tem a entrega final. É dessa maneira, se a gente for olhar um projeto, como seria a gente ter um mindset ágil colado com uma plataforma que permita fazer isso. E aqui um case rápido na prática, pessoal, que é a Fundação Zé René. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é só teoria, não é só o que a gente acredita. Já tem empresas se beneficiando desse modus operandi de fazer assim, de ter uma plataforma ágil e de pensar dessa maneira. A Fundação Zé René, ela é uma fundação que cuida sem fins lucrativos, mas ela é uma fundação, ela cuida dos benefícios da Ambev e cuida dos benefícios do funcionário da Zé René. Ela é cogestora da Ambev, que é uma das maiores empresas do Brasil, que está ligada a uma das maiores empresas do mundo.
Utilizando plataforma ágil com metodologia, ela conseguiu ter uma média, ela teve 67 entregas de valor constante em 4 meses. Uma média de 16 entregas por mês. Olha o que é conhecimento antecipado. Ou seja, em 4 meses, eles tinham lá todos os papéis desenhados do que eram os processos, ok? Eles já tinham isso. Eles conseguiram entender que eles tinham mapeados 78 processos que viraram 34 em apenas 3 meses. Quando eles colocaram plataforma ágil, eles descobriram que o que eles entendiam por 78, na verdade era só 34. E eles não deixaram para fazer isso depois do final da implantação. Isso não demorou 1 ano. Isso não foi no final que eles viram, puxa vida, não precisava. Foi só de ter experimentação constante, eles já conseguiram, em 3 meses, constatar que 78 para eles seria 34. Eu adoro falar, quem pode ratificar se você é bom, o valor que você vende, é quem recebe, não é você. Então é muito bom, é muito bonito eu falar, ágil, plataforma, etc, etc, mas se eu não tiver alguém que se beneficiou disso. Então, existe um caso, uma empresa real, ligada às maiores empresas do Brasil, do mundo, que já está se beneficiando. Então, o que eu estou falando não é teoria, é um case, e ela não é a única. Então, é muito importante entender como é que a gente pode utilizar a entregagem de processos digitais para entregar valor baseado naqueles desafios, ok? Estou indo para a finalização. Aqui é só um recado rápido, que existe um programa que a gente faz, que é uma consequência dessa palestra. Essa palestra ela iria 1h30, então a gente divide para caber aqui, que chama-se ODX, que é One Day Digital Experience, que começa explorando desde o que são desafios da área digital, com palestra, depois ele passa por workshop e experimentação digital. Quem quiser saber mais, aqui não vou falar muito, mas assim, é só acessar odx.lecom.com.br, é um programa para ser feito em company, onde a gente ajuda a esclarecer esse mindset e dar essa experimentação, ok? Indo para o grande finale aqui, é uma frase que eu adoro terminar, porque ela faz sentido para mim, tá? E eu quero compartilhar com vocês algo que faz sentido para mim, e se fizer sentido para vocês, bem-vindo ao grupo, que é: ser digital é entender o comportamento humano e prover meios para empoderar melhor as pessoas através de tecnologia. Digital está ligado com o ser humano, digital está ligado com pessoas, está ligado para a gente. Que tal a gente de BPM, a gente de processos, começar a entender e olhar para a entrega ágil de processos digitais para gerar valor para os nossos clientes no nosso ecossistema? Quiserem tentar, quiserem experimentar, saibam que já tem gente se beneficiando disso, e por isso que eu gosto de falar que eu sou digital evangelist, porque na verdade eu acredito nisso, e onde eu for palestrar eu vou levar essa bandeira, porque eu tenho visto ela entregar de fato valor no cliente, e com todos esses desafios. Então, algo que eu acredito, convido vocês a ter um interesse, pesquisar e ver se faz sentido para vocês. Se fizer, pode me contatar, a gente está junto. Muito obrigado por hoje.